Olá, meus caros! Que alegria inenarrável! Mais um encontro, mais um assunto importante. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas discussões sobre o nosso plano de negócios. O que a gente precisa efetivamente colocar lá no plano de negócios? E nós fomos construindo todos os elementos pré-escritos, vamos chamar assim, até agora. E hoje nós vamos falar sobre um ponto extremamente importante para o seu negócio. Vamos falar sobre o seu produto. Sim, o seu produto. Aquilo que você vai oferecer para o mercado e que vai fazer o faturamento do seu negócio. É sobre ele que nós vamos falar. Não basta ter uma ideia, criar um produto e lançar isto ao mercado. Há toda uma lógica que precisa ser pensada, há uma porção de pré-requisitos que precisam ser avaliados antes que nós façamos o lançamento desse produto. Então, meus caros, pegue o seu caderninho, faça suas anotações. Se tiver dúvidas, entre aqui embaixo nos comentários, lance as suas perguntas que nós vamos tentar trazer as respostas que você precisa. Como sempre digo, a nossa intenção com esse nosso canal é ajudar você a fazer com que o seu negócio saia do papel e se transforme em sucesso. Vamos lá? Bom, meus caros, como sempre, aqui do lado está um material didático que nós vamos usar para seguirmos o nosso raciocínio, para a gente conseguir fazer uma construção lógica para ajudar você a entender do que nós estamos falando. E hoje a gente vai falar sobre as definições necessárias acerca do produto que você vai colocar no mercado. Vamos lá? Mas, como sempre, a gente começa com uma frase, para nos fazer pensar e nos colocar dentro da mesma página. E ninguém menos do que Bill Gates, com uma frase espetacular. Ele diz o seguinte: as únicas grandes companhias que conseguirão ter êxito são aquelas que consideram seus produtos obsoletos antes que os outros o façam. O que significa isso? Significa dizer que o produto, meus caros, ele é o resultado de um processo, e os processos sempre precisam evoluir. Né? Então, basicamente, o que o Bill Gates nos disse, que o produto não é a razão de ser da organização, mas é através do produto que a organização exerce o seu propósito. Ok? Nós já falamos diversas vezes aqui sobre propósito. Muito bem, vamos então começar a nossa temática propriamente dita. Quando você olha para esses dois produtos, você acha que eles são a mesma coisa? São duas canetas, afinal de contas. Né? Será que essas duas empresas vendem o mesmo produto? Será que elas resolvem o mesmo problema? Ou atendem as mesmas expectativas do mesmo público-alvo? Muito provavelmente não. Então, aqui você já percebe que não basta você ter um produto que resolva o problema, escrever. Percebe? Muito bem, vamos em frente. Então, vamos começar a colocar essas nossas ideias aqui para você ir construindo comigo o seu produto. Né? Então, primeiro, o que você precisa colocar no plano de negócio? Por quê? Porque você não vai sair buscando informações sobre coisas que você não precisa. Você vai despender uma energia que não precisaria gastar. Né? Então, lá no seu plano de negócio, tem algumas coisas que você precisa deixar claro acerca do produto. Primeiro, que você realmente sabe qual é o problema que você está resolvendo. Ou seja, você identificou um problema lá no mercado e você acredita que tem uma solução efetiva para isso. Ou seja, o produto que você está pensando em lançar, ele precisa resolver aquele problema, atender aquela necessidade que você identificou. Outro elemento importante, você precisa conseguir demonstrar no plano de negócio que você identificou possíveis dificuldades que você pode ter na hora que você for lançar esse produto. Percebe? Isso é extremamente importante porque mostra aos investidores, aqueles aos quais você vai apresentar o seu plano de negócio, que você pensou em tudo. Gente, o mercado não é um mar de rosas, então os problemas eles aparecem. Outra coisa que você precisa deixar muito claro lá no seu plano de negócio, que você sabe como você vai fazer para levar esse produto ao mercado. Ou seja, o seu modelo de negócio tem que estar claro na sua cabeça, né? E ele tem que ser aplicável ao produto que você está querendo lançar no mercado, ok? Mas vamos lá. Aqui tem um aviso que é extremamente importante, você precisa pensar 10 vezes nisso. O plano de negócio ele é escrito para investidores, para bancos, para potenciais sócios. Portanto, você não precisa entregar o ouro dos detalhes técnicos do seu produto.
Percebe? O plano de negócio não é um registro no INPE. Então você não precisa dar todos os detalhes técnicos aqui no produto, tá? Mas o que o leitor do plano de negócio precisa saber? Ele precisa entender o que seu produto faz, quais os diferenciais que o seu produto tem, que limitações ou responsabilidades podem ser impostas ao seu produto ou à sua operação. E é claro, você precisa apresentar também questões operacionais, né? A questão do tamanho da planta, de onde você vai ter fornecedores, enfim, uma porção de elementos que estão vinculados ao produto, ok? Mas não entregue o ouro dos detalhes técnicos. Eventualmente, talvez você tenha até segredos industriais ali, né? O leitor precisa saber, essa que é o frigir dos ovos aqui, o leitor precisa saber exatamente o que você está oferecendo ao mercado. Ponto. Só isso que ele precisa saber. Mas, enfim, já falei diversas vezes, o produto aqui ele tem uma porção de coisas que a gente precisa pensar antes de lançar o produto em si. E é sobre esses pontos que eu quero conduzir esse nosso vídeo. Vamos lá? Vamos para o primeiro? O primeiro deles, propósito. Qual é o problema que o seu produto vai resolver? Está claro para você? Você sabe realmente por que você está colocando aquele produto no mercado? Lembre-se, você não está colocando um produto no mercado por causa de você está colocando ele por causa do cliente que vai comprar. Então deixe muito claro para esse cliente quais são os benefícios, as vantagens e o valor que o seu produto vai entregar para ele. Ele precisa saber exatamente se aquilo que ele está comprando vai atender às necessidades que ele, como cliente, tem. Ok? Precisa, é muito importante isso. Você precisa conhecer exatamente qual é essa necessidade desse cliente. Só se você tiver certeza sobre qual é a dificuldade, qual é o problema, a problemática que esse cliente atravessa, que você vai construir argumentos que são convincentes e mais do que convincentes, que são verdadeiros. Ou seja, aquilo que você percebeu sobre as necessidades do cliente precisa ter uma resposta dentro daquele produto que você está oferecendo. Ok? Lembre-se que o cliente paga pelos benefícios que ele quer, que ele consegue perceber no seu produto. E não só isso, não apenas paga por eles, como ele também avalia a qualidade do seu produto e da sua operação com base nessa percepção de benefícios que ele constrói. Ok? Então, não esqueçam jamais o propósito do seu produto. Por que você está colocando esse produto no mercado? Outro elemento importantíssimo você pensar quando você vai lançar um produto. Qual é o diferencial que você tem? O que é que faz com que o cliente compre o seu produto e não aquele produto que a concorrência oferece? E aqui vai uma dica que me parece ser extremamente importante aqui. Diferencial pode ser qualquer coisa, desde que isso seja importante para o cliente e os seus concorrentes não consigam fazer isso do mesmo jeito que você faz. Ok? O ideal seria mesmo que eles não conseguissem fazer, ou seja, que você tivesse como diferencial algo que fosse efetivamente só seu. Mas hoje em dia, como as tecnologias aí estão acessíveis a quase todo mundo da mesma forma, é cada vez mais difícil você conseguir criar algo que seja absolutamente seu, né? Às vezes é uma percepção que você consegue colocar no seu produto e que cria um diferencial. Então, diferencial pode ser qualquer coisa. Se você tem uma loja num grande centro onde tem uma grande dificuldade de estacionamento, ter um estacionamento próprio, por exemplo, pode ser um diferencial. Percebe? Então, diferencial é qualquer coisa que um produto possa ter e que vai ser importante aos olhos do cliente. Vamos lá. Outra coisa extremamente importante é você identificar em que fase do estágio de desenvolvimento, ou seja, do ciclo de vida do produto, né, estão os produtos que você tem no seu portfólio. Vamos lá, existem duas situações aqui. Você sabe que aqui nesse canal nós falamos para dois públicos, né? Aquele indivíduo que quer constituir o seu negócio com base numa ideia que ele tem e aquele que já está operando.
Portanto, nós temos aqui, do outro lado da câmera, nós podemos ter público que já tem produtos no mercado, ok? Por isso que esse ciclo de vida aqui está completo. Então, basicamente, nós temos algumas fases aqui que são essenciais. Nós temos uma fase de concepção, que é quando você tem a ideia e começa a criar e desenvolver o projeto do seu produto. E essa fase, percebam, é uma fase interessante, porque percebo que nessa fase, você não tem resultados financeiros. Você, na verdade, faz investimentos. Percebe que a curva ela é descendente. Veja isso. Né? Você está colocando dinheiro, você não está faturando. Né? A segunda fase é uma fase de introdução. É quando você lança o seu produto no mercado. Aqui ele começa a gerar algum resultado. Veja aqui que já tem algum faturamento. Mas veja que ainda não dá resultados financeiros para a sua empresa. Por quê? Porque esse dinheiro, isso que está entrando aqui, ainda está pagando isto que você gastou aqui. Percebe? Então, até então, você ainda não teve um payback, né, deste produto. Beleza. A terceira fase é o que a gente chama de fase de crescimento. É quando cai no gosto do povo. Ok? O seu produto caiu no gosto. Agora ele disparou. Aqui as pessoas estavam conhecendo ele. Aqui elas já conhecem, já viram que ele é bom e dispara o processo aqui. Aqui começa a disparar as vendas, aqui você começa a ver a cor do dinheiro, literalmente. Bom, a etapa seguinte é maturidade. Essa aqui é quando o seu produto já está maduro, você já cobriu todos os custos e aqui esse produto começa a colocar dinheiro em caixa. Percebe? Aqui você já teve o retorno desse produto, ou seja, o seu payback, você já pagou o que você gastou no desenvolvimento desse produto. A ideia aqui é que estas fases, aqui, obviamente que isso aqui é só conceitual, percebem que elas têm todas o mesmo tamanho, né? Aqui, mas isso na vida real não é assim. É só aqui um efeito didático para poder representar melhor para você. O ideal é que esta fase aqui seja longa. Quão longa? Depende do que é o seu produto. Mas ela precisa ser longa, porque quanto mais tempo você conseguir fazer com que o seu produto gere mais resultados, melhor para você. A etapa seguinte é aquilo que os pesquisadores, a maioria dos pesquisadores, chamam de declínio. Ou seja, quando o seu produto, né, ele agora já enfrenta muita concorrência, já tem uma porção de outros produtos no mercado que fazem a mesma coisa, e ele começa a cair em desuso, ou enfim, começa outros concorrentes eventualmente podem ter produtos melhores, ou você mesmo pode ter lançado outro produto, enfim, começa a cair as vendas. Obviamente que isso aqui pode ser mudado, né? Você pode ter um segundo momento, né, que você pode, ao invés de deixar o produto decair, você pode fazer sim uma reinvenção no produto, né? Você mudar algumas características, fazer um upgrade, lançar uma nova versão, e você pode inverter esta curva aqui, né? Você não precisa deixar o produto morrer. Então, quando você consegue criar alguma coisa que inove neste produto, melhore este produto, você pode eventualmente manter esta curva em ascendência aqui, beleza? Muito bem. Próximo elemento importante. Quais as limitações que o seu produto tem? E meu caro, me acredite, todo produto tem alguma limitação, ok? Todo produto tem, isso é fato, né? Aqui você precisa avaliar algumas coisas. Por exemplo, qual é a duração do ciclo de vida do seu produto? Se o seu produto for demandar muito investimento, mas ele durar muito pouco tempo no mercado, talvez não seja interessante. Avalie o ciclo de vida do produto. Avalie as tendências da moda. Avalie a perecibilidade. O que é isso? Se o seu produto ele se estraga ou não, né? Então a gente está falando aqui provavelmente de comida ou coisas dessa natureza, né? O seu produto ele demanda algumas especificações muito relevantes sobre montagem e instalação que talvez possam dificultar a sua colocação no mercado. Existem restrições legais para o seu produto. Enfim, existe uma porção de coisas que são limitação, mas aqui o importante é você entender: limitações não inviabilizam o seu negócio, só vão despertar em você o seu lado empreendedor, aquele lado do sujeito que sabe lidar com os riscos e sabe mitigar os riscos. Ou seja, você precisa conhecer quais são as limitações do produto e usar a sua inteligência empreendedora para transformar elas em oportunidades. Ok? Vamos em frente? Riscos e responsabilidades. Percebam, na medida que o tempo passa, os clientes estão cada vez mais empoderados. Percebam? Cada vez mais empoderados. Isso coloca
alguns riscos para você, principalmente se esse cliente resolver processar a sua empresa. Isso pode acontecer. Então, quando você lança um produto, tenha certeza de que você fez as coisas da melhor forma possível. Ok? Então, cada produto que você vai lançar, ele tem alguns riscos. Né? Você pode ter deixado passar alguma coisa no projeto, ou seja, negligenciado alguma coisa no projeto ou na própria embalagem do produto. Você pode, talvez, não ter feito testes que estejam exatamente de acordo com o que acontece no mundo real. Você pode ter cometido erros no processo de produção, ou seja, falhas técnicas lá na hora de produzir efetivamente o seu produto. Aqui tem um detalhe que a gente precisa lembrar. Quando eu falo em produzir produto, eu estou falando de produtos e serviços, ok? Produzir significa você processar alguma coisa e ter um resultado final. Então, se você tem um serviço de salão de beleza, lá, por exemplo, um corte de cabelo, você tem um processo de produção. Porque você precisa lavar o cabelo, você precisa cortar o cabelo, você vai secar o cabelo, você vai pentear. Percebe? Existe um processo. Se existe um processo de produção daquilo que você vai vender. Né? Outro risco importante é a falta de alerta aos usuários. Então, mesmo que o seu produto tenha alguma característica que precisa ser alertada, ela deve ser alertada. Então, muita atenção nas etiquetas, na embalagem, enfim. O fato é o seguinte: riscos e responsabilidades demandam de você muita atenção, ok? Jamais deixe passar qualquer coisa. Vale tudo. Outro elemento importante que o seu produto vai impor para a sua empresa, que são as necessidades estruturais. Né? O que você precisa ter como estrutura da sua organização, né, do seu processo produtivo, para que aquele produto possa ser produzido. Porque não adianta você ter um belo projeto se você não é capaz de tirá-lo do papel, ok? Então, no plano de negócio, você precisa apresentar alguns elementos acerca desse processo de produção, tá? Ok? Por quê? Porque eles vão ser muito importantes na hora que você vai determinar quanto dinheiro você precisa colocar nesse negócio e qual vai ser a sua capacidade produtiva, ou seja, a sua capacidade de atender o mercado. Você vai conseguir responder à demanda do mercado? Talvez sim, talvez não. Isso vai depender de qual estrutura você tem. Né? Então, tem uma porção de coisas que você precisa pensar. Quais são as necessidades técnicas? Você precisa de alguma característica especial na sua operação? Qual é o tamanho da sua instalação? Qual é a capacidade de produção que você precisa ter? Né? Como você vai garantir a qualidade? Como você vai controlar os processos, fazer a gestão deles? Como é que você vai otimizar estoques? Percebe que estoques são um dinheiro parado? Como é que você vai reduzir os custos operacionais, né, do seu produto para aumentar sua margem de resultados? Ou seja, qualquer coisa que você precisa ter estruturalmente para que você consiga disponibilizar esse seu produto para o mercado. Ok? Vamos ao seguinte? Cadeia de valor. Né? Cadeia de valor. Cadeia de valor, gente, você faz parte dela. Ou seja, são todos todo aquele processo de fornecimento de coisas que você precisa ter para a sua operação e como você vai fazer com que isto chegue até, esse seu produto chegue até o seu cliente. Então, é importante você mapear quais são os fornecedores que são, eu gosto do termo compatíveis, né? Em termos técnicos, ou seja, eles são capazes de fornecer efetivamente o que você precisa para criar o seu produto, para produzir aquilo que você vai vender. E seria muito interessante que estes fornecedores compartilhassem com você os seus valores. Isso seria muito interessante. É obrigatório? Não, porque você pode contornar essas coisas contratualmente, óbvio. Mas quanto mais, digamos assim, aderentes são as linhas filosóficas, né, das duas empresas, melhor será para os dois. Ou seja, não haverá sofrimento para os dois, porque os dois vão fazer as coisas pensando com a mesma cabeça. Né?
Outra coisa importante, tenha estratégias de fornecimentos diversas. Ou seja, tome cuidado para não ficar na mão de um único fornecedor. Né? Identifique qual é o estoque que você precisa ter, com que antecedência você precisa comprar, de onde esses fornecedores são. Será que você vai ter algum problema com greve? Percebe? Existem diversas coisas que podem fazer com que o seu fornecedor não consiga entregar o que você precisa. Isso você precisa pensar. E é muito importante também, na hora da escolha desses entes, né, dessas empresas que vão compor a sua cadeia de valor, você avaliar quem são esses fornecedores. Será que eles são confiáveis? Quais são as estratégias que eles têm? São saudáveis financeiramente ou você vai começar um processo de negócios com eles e daqui a 2 meses eles vão fechar as portas e você vai ficar na mão? Imagina se você desenvolve um produto considerando uma matéria-prima de um determinado fornecedor e quando você lança o produto, esse fornecedor fecha as portas. Você está com um abacaxi na mão. Né? Qual é o comportamento no mercado desses fornecedores? Pense sobre tudo isso. E você vai ver que isso pode sim impactar muito no produto que você vai colocar no mercado. Ok? Mix de produto. Outro elemento importante. Gente, nenhuma operação consegue sobreviver vendendo um único produto. É muito difícil. Há exceções? Claro que há exceções, mas é muito mais difícil. Então, é muito importante você pensar como é que você vai fazer para que a sua organização possa oferecer mais coisas ao mercado. Ou seja, aquilo que a gente chama de portfólio de produtos ou mix de produtos. É interessante aqui você fazer uma sobreposição, vamos chamar assim, desses produtos, desses diferentes produtos que você tem sobre o ciclo de vida do produto. Tá? Porque é importante você ter produtos nas diversas fases do ciclo de vida, de forma a garantir a perenidade financeira e a longevidade do seu negócio. E para isso eu montei uma figurinha aqui que vai te ajudar a entender isso. O que eu quis dizer com isso? Vamos lá, olha isso aqui. Percebe que aqui a gente tem as vendas no eixo, no outro eixo tempo. E aqui os nossos elementos do ciclo de vida, ok? Que a gente já tinha conversado antes. Muito bem, agora pensa o seguinte, você tem 2 produtos aqui, dois produtos aqui nessa primeira fase, você tem um produto aqui numa fase de introdução, você tem um produto que está numa fase de crescimento, você tem 2 produtos que estão em fase de maturidade e você tem um produto que está aqui nessa fase de declínio, por exemplo, ou eventualmente até em processo de inovação. Perceba o que acontece aqui? Nesse momento aqui, se você tiver seus produtos todos nessa fase de concepção aqui, ó, você está com o abacaxi na mão, porque aqui não está entrando dinheiro. Então, algum produto, percebam, como é difícil você manter uma empresa com um produto só, algum produto precisa gerar resultado financeiro para bancar esse investimento aqui, porque aqui você não está vendendo nada. Nesse produto aqui que você já lançou, ele ainda não consegue, ele está pagando a si próprio. Ele ainda não consegue gerar resultado suficiente para criar sobras que você possa gastar daqui. Percebe? Então, essas 2 fases aqui, ó, se você tiver produto só nessas 2 fases, você está com o abacaxi na mão, ok? Você está afundando no vermelho. Quando você tem produtos na fase de crescimento, aqui a coisa já fica bacana. Por quê? Porque este produto aqui, ele já está praticamente gerando o seu resultado financeiro, o seu payback, né? Ele já se pagou. Tá? Então, a partir do momento que ele entra aqui na fase de maturidade, aqui o produto já cobriu todos os seus custos de desenvolvimento e aqui sim, este produto aqui está colocando dinheiro no caixa. Ou seja, qual é o nosso... vamos só concluir o raciocínio. Esse produto aqui que está em fase de declínio, ele tem um problema, porque ele está deixando de colocar dinheiro. O dinheiro ele já se pagou, óbvio. Então, o dinheiro o que está entrando aqui está se pagando e ele está colocando alguma coisa no mercado, mas é pouco. No mercado não, no caixa. Mas é pouco. Eventualmente, até você está gastando dinheiro nele nesse processo aqui de inovação. Ok? Então, no frigir dos ovos, meus caros, o que sustenta efetivamente uma operação são os produtos que estão na fase de maturidade. Qual é a conclusão lógica? Quanto mais produtos você estiver aqui, mais perenidade financeira a empresa tem. Perenidade, tranquilidade, ok? Por quê? Porque estes produtos aqui geram os recursos necessários para bancar essas 2 fases aqui que não
principalmente esta, né, que não coloca dinheiro no caixa, e essa aqui que também está perdendo ou demandando investimentos aqui nesse processo de inovação. Então, meus caros, tenha produtos nas diversas fases, porque tem um detalhe, se você tiver todos os seus produtos só na maturidade, que bacana, estou enchendo meu fluxo de caixa. Ok, mas num dado momento esses produtos vão começar a ter perdas. Se você não tiver novos produtos para lançar, ou seja, se você não tiver novidades para o mercado, talvez o seu futuro seja incerto. Então, analise o contexto todo, não apenas um produto. Pense sempre no mix de produtos. Isso é fundamental. Outro elemento importante, pense na proteção do seu produto. Seu produto precisa ter você precisa garantir a propriedade intelectual sobre aquilo que você vai colocar no mercado. Isso valoriza a sua empresa, isso dá segurança jurídica para a sua empresa, dá segurança financeira para a sua empresa e ajuda você a crescer sem receios. Ok? Aqui no Brasil, quem faz isso é o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ou seja, o regramento sobre esses registros de marcas e patentes é feito pelo próprio INPE. Tá? Esse registro de marca, ele garante que você possa usar aquela marca em todo o território nacional no seu ramo de atividade. Nos dias de hoje, outro elemento extremamente importante é o compliance. Mas primeiro a gente precisa entender o que é compliance, né? Que é uma palavra que está aí na moda, e muita gente não sabe exatamente o que é. Compliance vem do inglês, que é to comply. To comply significa o quê? Agir de acordo com uma ordem, um conjunto de regras ou um pedido. Ou seja, agir de acordo com alguma coisa que vai criar um regulamento sobre aquilo que você está fazendo. Então, no ambiente corporativo, esse compliance, então, ele está associado à conformidade ou até mesmo à integridade corporativa. Integridade corporativa tem a ver com a forma como a governança corporativa conduz os processos, né? Então aqui você está falando de ética, você está falando de qualquer coisa que exclua possibilidades de corrupção, enfim, todo o processo ético da organização. E quando a gente fala de conformidade, a gente está falando de adequação a normas técnicas e jurídicas, ou seja, leis e qualidade, né? Então, na prática, eu gosto de dizer o seguinte, que compliance significa fazer as coisas do jeito certo, seguindo todas as regras, todas as leis, criando uma governança corporativa que vai levar em conta e observar o cumprimento de todas essas regras. Isso é compliance. Gente, grave isso na cabeça. Compliance é fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa não dói para ninguém. Então, considere nessa fase de compliance todas as obrigações relacionadas ao seu produto, sejam elas federais, estaduais ou locais. Então, isso significa que você vai ter que correr atrás de uma porção de licenças, alvarás, permissões, tudo que você vai precisar para dar segurança para você e para a sociedade que vai consumir o seu produto. Ok? Bom, meus caros, no nosso próximo vídeo, nós vamos começar a conversar sobre o plano de negócio em si. Ou seja, até agora a gente já falou sobre demanda, sobre o nosso mercado, sobre produtos, sobre uma porção de coisas. Agora, a partir do nosso próximo vídeo, nós vamos começar a colocar isso tudo no papel. E a gente vai começar a conversar sobre o plano de negócios. Bem, meus caros, eu espero que isso que nós conversamos tenha feito sentido para você. Se fez, aqui embaixo, como sempre, estão as nossas redes sociais. Vá lá, se inscreva, compartilhe esse conteúdo. Quanto mais você compartilhar esse conteúdo, mais o algoritmo do YouTube vai entender que esse assunto é relevante e que assim ele vai poder ajudar muitas pessoas e ele vai distribuir mais esse conteúdo. Vá, se inscreva, acompanhe o nosso trabalho lá e compartilhe isso com a sua rede de contatos. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, faça comentários aqui embaixo, marque o sininho para você ser informado quando novos vídeos forem postados por aqui. Meus caros, espero que nós possamos nos encontrar no nosso próximo vídeo e até lá, meus caros, façam excelentes negócios. Grande abraço!